Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Hoje vamos para mais um vídeo aqui de História Geral do terceiro ano do ensino médio para falar sobre a Comuna de Paris. E a Comuna de Paris é o quê? É um desenrolar da Guerra Franco-Prussiana, que por sua vez está incluída dentro da unificação alemã, que foi o último vídeo que a gente fez, né? A gente falou da unificação alemã e da unificação italiana na semana passada. Mas é isso aí, a gente fala hoje então sobre a Comuna de Paris. Eu já peço que você, por favor, se inscreva aqui no canal, botando em vermelho inscrever-se. Clicou, ficou branco, inscrito, quer dizer que você está inscrito. Então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia da Comuna de Paris. Previously on Rick Videoaulas. O Bismarck prende o Napoleão III e na cabeça do Bismarck ele pensou, mano, eu vou passear nas ruas de Paris com o Napoleão preso pra humilhar o cara. Ele pensou, mano, é humilhação demais. Então ele só prendeu o Napoleão. Ele andou com os soldados deles lá na Champs-Élysées, se achando todo lá. A França estava completamente humilhada, né? Porque além do Napoleão III preso, Paris foi tomada pelos prussianos. A França pagou uma indenização de 5 bilhões de francos para a Alemanha, e a Alsácia-Lorena, o território rico em minérios, passou também para a Alemanha. Então uma desgraça total para a França, né? Esse foi o desfecho aí da Guerra Franco-Prussiana, né? E qual que foi a proposta do von Bismarck, então? Porque a cidade de Paris estava ocupada, né? Estava ocupada pelo von Bismarck, pelas tropas prussianas e tropas alemãs. Aqui eu vou ficar tocando toda hora Prússia e Alemanha, tá? Porque é o final da unificação alemã, né? Mas ainda a Guerra Franco-Prussiana. A proposta do Bismarck à França foi de um armistício. Mas vamos pensar bem. O imperador francês, que era o Napoleão III, estava preso. Ele estava preso, ele não tinha descendentes, não tinha quem pudesse... Ele não morreu. Ele só poderia ser sucedido no trono se ele tivesse morrido. Ele não morreu. Como ele não morreu, a França precisava de alguém para governar o país, para governar o estado, para estar lá como representante. Por quê? Porque o von Bismarck ele falou, olha, eu vou tirar minhas tropas aqui de Paris, eu vou deixar vocês em paz. E a França pé da vida com a Prússia / Alemanha, né? E ele precisava de um representante para negociar. Beleza. Aí os franceses fizeram o que? Eles foram às urnas, eles foram votar para escolher uma Assembleia Nacional. E essa Assembleia Nacional acabaria escolhendo o presidente, né, o presidente francês. Só que essa Assembleia Nacional, o poder legislativo, né, seria equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil, os deputados eram majoritariamente da aristocracia rural e da burguesia. Então o povo mesmo, o pessoal mais pobre, estava fora do governo. E nessa aí foi eleito presidente da França, Adolphe Thiers. Eu vou falar Thiers mesmo, tá? E o Thiers, ele torna-se o terceiro presidente da história da França. A terceira república francesa, a segunda tinha sido justamente a do Luiz Bonaparte, do Napoleão III. Antes dele se tornar Napoleão III, antes dele dar aquele golpe de 18 Brumário fake lá, né, ele cumpriu um mandato presidencial no pós-revolução de 1848, que a gente já falou, tá aqui passando em cima no card, né, e a primeira república tinha sido lá durante a Revolução Francesa. Pois bem, a França estava sendo governada então pelo Thiers. E qual que era o contexto socioeconômico da França? A França do Napoleão III, já desde o começo lá, principalmente com o Luiz Felipe de Orleans, né, o Luiz Felipe I, que caiu na Revolução de 1848, o contexto socioeconômico da França era um contexto de expansão da industrialização. A expansão da industrialização coincide com o quê? Com a ascensão da burguesia liberal industrial francesa e também com o surgimento da classe operária, do proletariado, dos trabalhadores urbanos. Tinha havido um êxodo rural muito grande, né? Isso aí é um movimento que já vinha acontecendo desde o final da Idade Média, mas um êxodo rural maior para trabalhar nas fábricas, né? E péssimas condições miseráveis. Então tinha lá a burguesia industrial, tinha a aristocracia rural, que eram os grandes proprietários de terra, e uma massa de trabalhadores. Tinha camponeses? Tinha, mas majoritariamente, principalmente, os trabalhadores urbanos, porque a industrialização acaba fazendo com que haja cidades industriais
e nas cidades industriais trabalham operários e artesãos que viviam em situação de miséria extrema. E até por isso, naquela época foi escrito por Victor Hugo o livro Os Miseráveis, que tratava, entre outras coisas, sobre a miséria extrema dessa classe operária na França. E muita desigualdade social gerada por essa industrialização, muito desemprego também, né? Por causa justamente da industrialização, trouxe muitos empregos em péssimas condições também, mas acabou gerando desemprego por desemprego estrutural, né? Pelo homem sendo substituído pelas máquinas, como acaba ocorrendo em toda revolução industrial, revolução tecnológica. Bom, vamos para a estratégia de Thiers. Conceito de estratégia, em francês, stratégie. O Thiers, ele poderia simplesmente chegar lá e negociar um armistício com o Otto von Bismarck e a Alemanha / Prússia / o Bismarck, né, ia tirar as tropinhas dele lá, mas o Thiers não queria. Ele não ia deixar isso aí tão barato para o von Bismarck. Então o que ele fez? Ele retirou a sede do governo de Paris e levou para Versalhes, que isso aí já tinha acontecido em outras épocas, né? Mas ele saiu então de Paris, foi para Versalhes e levou o governo para Versalhes. Qual que era o objetivo do Thiers em fazer isso? O objetivo do Thiers era reorganizar a Guarda Nacional, pegar em armas e liderar a retomada de Paris, expulsando os prussianos / alemães / Bismarck, né? Ele não queria negociar com Otto von Bismarck. Só que assim, o Thiers ele tinha esse plano genial dele aí, só que ele não podia contar esse plano para ninguém, porque justamente era um plano, era uma estratégia, né? Então, o povo, quando vê o rei saindo da capital, em meio à capital, cercada, no meio de um caos, com a população sofrendo, vê o cara indo para o campo, por mais que Versalhes seja 30 quilômetros de Paris, não é tão longe assim, a população vira e fala, pronto, tá fugindo. Tá fugindo, porque o histórico de fuga de reis e de representantes de pessoal lá no topo na França é gigantesco. O Luís XVI tentou fugir, foi pego. O Carlos X fugiu, o Luís Felipe de Orleans fugiu, só o Napoleão que não fugiu. E esse aí seria o quarto a fugir, a população, não, mais um fugindo não dá, né? E daí começaram a protestar, teve muito movimento de mulheres trabalhadoras de fábricas que começaram a acender naquela época também, avisando, alertando o povo sobre a fuga, né, do Thiers. E daí você teve a Louise Michel, eu não sei exatamente a partir de que ponto que ela foi protagonista, mas dentre as mulheres ela foi pra guerra mesmo, foi também enfermeira, foi uma das que se destacou bastante aí, tá inclusive na capa do vídeo. E, bom, os trabalhadores viram, olha, nosso rei tá fugindo, a gente tá aqui nessa várzea, nesse caos, miséria extrema, os caras lá da Alemanha ocupando nós, como é que vai fazer? O nosso rei tá fugindo, o que a gente vai fazer? Pois bem, tava lá o povo já protestando em Paris. Enquanto isso, parte da Guarda Nacional, porque lembremos, o objetivo de Adolphe Thiers era reorganizar a Guarda Nacional, reorganizar suas tropas em Versalhes, né, em segredo e em Versalhes, para voltar a Paris e expulsar von Bismarck. Só que a Guarda Nacional também era parte do povo. Majoritariamente também era parte do povo e partilhava dos ideais do povo. Então, parte da Guarda Nacional se recusa a lutar em defesa de Thiers, se recusa a ir lá e defender os interesses do presidente francês e simplesmente expulsar a Prússia. Então, eles se viram contra o Thiers. Parte da Guarda Nacional se vira contra o Thiers. Já seria também a segunda vez que isso aconteceria. Foi a segunda vez que isso aconteceu, né? Em 1848, a Guarda Nacional também se virou contra o Luís Felipe de Orleans, o Luís Felipe I. Aí a Guarda Nacional se vira contra o Thiers e o povo não queria defender os interesses do Thiers. Pelo contrário, os soldados eles faziam parte do povo francês, então eles se aliam aos trabalhadores. Eles vão lá, dão as armas deles, são soldados, eles dão as armas deles ao povo. Dão as armas deles aos trabalhadores que estavam lá protestando, os operários, os artesãos, os trabalhadores urbanos e o povo lá no geral mesmo, que tem então o objetivo de tomar o poder e criar um governo popular na França. Então, parte da Guarda Nacional, mas o povo, que era o povo no geral, criança, mulher, homem, trabalhador urbano, aí devia aparecer camponês também, mas principalmente operários, né? A classe operária e muito influenciada, obviamente, o vídeo Comuna de Paris, deve despertar alguma coisa na sua cabeça, despertada sim por ideais marxistas, por ideais socialistas, por ideais comunistas e tomam o poder e criam um governo popular na França, um governo coletivo de ideais socialistas. E esse governo coletivo, que era a Comuna de Paris, né? Os comunardos eram então o pessoal
que tomou o poder, o povo, né? Durou menos de 3 meses esse governo, de 18 de março de 1871 até 28 de maio deste mesmo ano de 1871, e o povo, com parte da Guarda Nacional, foi lá atacada pelo Thiers e pelo von Bismarck, porque não nos esqueçamos, beleza, a Guarda Nacional e o povo se viraram contra o Thiers, mas Paris ainda estava cercada, ainda estava tomada pelas tropas do Otto von Bismarck da Prússia e da Alemanha. Então, tinha 2 adversários a serem vencidos, a serem derrotados pela Comuna de Paris. Mas antes disso, é legal a gente ver as mudanças que a Comuna de Paris fez no período em que ela esteve no governo. Obviamente, não foi nem 2 meses direito, né? 2 meses e pouco. 2 meses e 10 dias. No tempo de implementar muita coisa, na prática, né? Mas os ideais eram, sim, revolucionários e muito transformadores. Então, eu não vou falar todas as transformações, mas vamos às principais. Tomar as fábricas da burguesia e dividi-las ao povo, que é exatamente o que prega o socialismo, né? Garantia de direitos iguais entre homens e mulheres. A mulher ainda não era cidadã, a mulher ainda não votava, né? Mas direitos iguais em outros aspectos, pelo menos para homens e mulheres. Isso aí também teve participação da Michel, lá que a gente falou, né? Da Louise Michel. Educação pública e gratuita para todos. Separação definitiva da França em relação à Igreja Católica, porque já tinha tido uma certa separação, mas ainda tinha uma baita influência. Essa influência ainda era, acho que era na época do Napoleão, se não me engano. Então, o Estado laico e o fim do alistamento obrigatório. Então, várias transformações muito revolucionárias para o que vivia a França naquele momento, com origem socialista, com origem marxista, com origem comunista. Era um governo coletivo, né? Não tinha um líder especificamente, que é exatamente o que pregava a ideia de dividir tanto o governo como as coisas para o povo. E foram todas as propostas dos comunardos e as mudanças que eles implementaram, ou tentaram implementar, ao menos no tempo que eles estavam lá. Mas, lembremos, mais uma vez, eram os comunardos parte dos soldados, com o povo completamente aleatório contra. O exército que sobrou do Thiers, porque lembremos, nem todo mundo se voltou contra o Thiers. Sobrou uma parte da Guarda Nacional contra também as tropas do von Bismarck que já estavam lá. Então era o povo mais parte da Guarda Nacional, os comunados contra Thiers e outra parte da Guarda Nacional e a Alemanha de von Bismarck. E nessa aí era difícil ganhar, né? E lembremos, não era, eu já falei lembremos várias vezes, não tenho que mudar toda hora. Bom, Alemanha e França não estavam unidas, tá? Não foi um trabalho em conjunto das duas, vamos cooperar, não. Mas o objetivo das duas era o mesmo, tinham naquele exato momento o mesmo inimigo, mas eles ainda teriam coisas a tratar, né? Até porque o Thiers todo esse negócio começou porque o Thiers queria, entre outras coisas, porque o Thiers queria expulsar o von Bismarck queria o armistício, e o von Bismarck estava ocupando a França porque a Prússia tinha feito a unificação alemã. Daí, em maio de 1871, ocorre a Semana Sangrenta. Então, tropas de von Bismarck e de Thiers, as restantes de Thiers, fuzilam 15 mil comunardos, além de ferirem outros, e milhares de outros trabalhadores foram presos, outros foram exilados. A própria Louise Michel, se não me engano, ela foi deportada. Então, foi uma repressão fortíssima, tanto do Thiers como do von Bismarck. E depois de sair, o Thiers ele dá uma pipocada, né? Acabou a comuna, fim da comuna. A comuna dura muito pouco tempo, era difícil que durasse mais tempo, justamente por serem 2 exércitos contra um monte de gente completamente aleatória. Tinha os soldados lá no meio, mas era a galera, o trabalhador normal que estava lá protestando porque ele queria direitos, ele queria ter melhores condições de vida. Então, fim da comuna e retorno do Thiers como presidente ao poder. Mas, por que eu falei que ele deu uma pipocada? Acordo de paz com a França. Então ele esquece a ideia de ir lá atrás da França, já deu errado da Alemanha, né? Acordo de paz com a Alemanha, acordo de paz com o von Bismarck, esquece aquela ideia de ir atrás, expulsar, tá? Não, vamos fazer o armistício aqui, vamos pagar o que tem que pagar, entregar os territórios que tem que entregar e acalma isso aqui, né? Então foi uma semana sangrenta, muitos mortos, forte repressão, e foi assim que acabou a Comuna de Paris. Eu teria também 4 imagens para mostrar que seria para a gente discutir, mostrar como é que eram representadas as diferentes visões, mas assim como eu fiz num vídeo que está passando aqui em cima sobre as representações napoleônicas no momento aleatório, eu posso trazer daqui a um tempo as representações da Comuna de Paris, tá bom? Então, muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa o like, tá bom? Se não gostou, pode dar os like, não fala nos comentários o que você não gostou para eu poder melhorar para as próximas vezes, tá bom? Essa foi a Comuna de Paris, até a próxima. Valeu!